Iniciando o nosso trabalho de hoje, o livro Obras Póstumas, nós estamos lá na Constituição do Espiritismo. Nós vamos entrar hoje na terceira parte. A primeira parte, a gente lembra, tratava das considerações gerais do Espiritismo. Depois nós tratamos aqui dos cismas, né, das separações, das divergências que acabam acontecendo dentro da doutrina espírita. E agora a gente vai falar um pouquinho da terceira parte que Kardec chamou a nossa atenção, falando sobre o chefe do espiritismo, porque, como a gente sempre estuda e compreende também, a grande importância de nós diferenciarmos aqueles que fazem a divulgação e aqueles que fundam uma nova filosofia, seja intencionalmente, seja indiretamente, porque fazem um trabalho de divulgar uma nova ideia, e aí então acabam associando essa pessoa a essa nova ideia, como foi o caso, por exemplo, do cristianismo, do próprio islamismo, né, através de Maomé, que também é conhecido como maometismo, zoroastrismo, de Zoroastro, e aí então veio Kardec, que fez o trabalho, e até hoje é conhecido como kardecismo, equivocadamente, já que Kardec sempre lembra que o trabalho foi feito pelos espíritos de trazer essa informação. A parte que coube a ele foi exatamente a organização dessas informações, o desenvolvimento dessas ideias, a difusão dessa nova filosofia, mas todo o conteúdo foi um conteúdo vindo dos espíritos. Então, quando se fala sobre o chefe do espiritismo, Kardec aborda exatamente isso, aquilo que atribuem a ele, sendo que cabem exatamente aos espíritos. Né? Bom dia, Nando. Bom dia, Filomena. Então, no item número 3, o chefe do espiritismo, Kardec traz para nós o seguinte, então. Vamos analisar esse trecho aqui antes de começarmos a leitura, analisando para a gente entender que como era o espiritismo na época de Kardec e como é o espiritismo hoje. Na época de Kardec, era ele que centralizava todo o trabalho de estruturação e divulgação do espiritismo. Após a sua desencarnação, houve aquela situação de orfandade dos seguidores do espiritismo, porque perderam completamente a referência. E esse foi um dos motivos, inclusive, que a gente lembra, né, que pode ter levado o espiritismo a desaparecer da França, ou pelo menos a reduzir drasticamente os seus adeptos e suas atividades. Aqui no Brasil ele começou em grupos separados, então não teve uma centralização. Isso começou a surgir principalmente através da popularização do espiritismo pelas atividades e trabalhos do Chico Xavier. E quando ele desencarnou, as pessoas também pensavam: o que vai ser do espiritismo no Brasil sem o Chico Xavier? Entretanto, a gente lembra que aqui no Brasil era muito diferente. As obras de Kardec bem distribuídas, vários grupos, vários centros, várias instituições, várias ideias. Então, embora a perda da pessoa Chico Xavier tenha atingido a todos nós, a participação dele na difusão da doutrina espírita, a sua ausência não prejudicou essa difusão, porque nós tivemos o trabalho continuado, embora não de uma forma tão popular como acontecia antes, já que eram entrevistas, eram documentários, né, tudo aquilo envolvendo o Chico Xavier. E aí, então começamos a buscar novos heróis. Seria mais ou menos, fazendo uma pobre comparação, e lembrando também, né, esses 20 anos da ausência de Ayrton Senna, né, o nosso piloto de Fórmula 1, no momento em que nós tivemos alguns precursores, tivemos Emerson Fittipaldi, tivemos Nelson Piquet, e aí então veio Ayrton Senna e conquistou as pessoas, né, pelo seu caráter, pela sua personalidade principalmente. E aí então todos nós acabamos nos aproximando mais da Fórmula 1 por causa de Ayrton Senna. E aí então acabou que sofreu aquele acidente, veio a sua desencarnação, e desesperadamente começaram a buscar novas referências.
e aí tivemos na sequência outros pilotos brasileiros, né, como Rubinho Barrichello, como Felipe Massa, que, embora a mídia tentasse buscar neles essa nova personificação da Fórmula 1, eles não tinham o mesmo talento. E aí então acabavam superestimando o potencial desses jovens, né, e prejudicando inclusive o seu próprio desempenho, já que eles tinham quase que uma obrigação de fazer aquilo que o seu antecessor acabou fazendo. Então no Espiritismo foi mais ou menos a mesma coisa. Chico Xavier fez o seu papel, depois que ele desencarnou começaram, o próximo substituto vai ser o Divaldo Franco, vai ser o Raul Teixeira, vai ser o Celso de Almeida Afonso, que é médium, lá da cidade de Uberaba, nas psicografias. Quem será o substituto? E isso é uma tendência natural, porque nós precisamos de referências. E isso acontece em todas as religiões. As pessoas precisam de um papa, as pessoas precisam de uma liderança na igreja evangélica, de qualquer outra instituição, de uma Mahatma Gandhi, de uma Madre Teresa de Calcutá, e nós, no Espiritismo, nós somos diferentes. Porque embora a doutrina espírita traga uma ideia, instintivamente nós não conseguimos acompanhar essa ideia, porque nós precisamos ainda dessa referência, pela nossa fragilidade, pela nossa carência, pela dificuldade que nós temos de caminhar com as nossas próprias pernas. Então, buscamos também quase que inconsciente essa referência. Quando surge alguém de grande destaque, nós quase que adoramos essa pessoa exatamente por causa dessa nossa necessidade. Então a gente vê assim que no tempo de Kardec era só ele que fazia isso. Depois nós tivemos outros divulgadores, como Leon Denis, e de outros trabalhadores que acabaram surgindo, fossem eles cientistas, fossem eles pensadores, fossem eles estudiosos dos princípios básicos da doutrina espírita. Na atualidade nós estamos então perguntando, né, quem serão os nossos heróis? Quem serão as nossas referências? Então Kardec fala sobre ele mesmo naquela época, porque ele já percebia que o fato dele se tornar uma personalidade de destaque no meio espírita, a pergunta é, e se por acaso ele não estiver mais entre aquelas pessoas? O que vai ser do espiritismo? O que vai ser dessas próprias pessoas? Vamos então analisar aqui, entrar na mente de Kardec e acompanhar o seu raciocínio. O chefe do espiritismo. Mas quem será encarregado de manter o espiritismo nessa senda? Quem terá o lazer e a perseverança de se consagrar ao trabalho incessante que exige uma tarefa semelhante? Se o espiritismo for entregue a si mesmo, sem guia, não será de temer que ele se desvie de sua rota? E que a malevolência com a qual estará ainda por longo tempo em luta não se esforce para desnaturar-lhe o espírito? Aí está com efeito uma questão vital, e cuja solução é do maior interesse para o futuro da doutrina. A necessidade de uma direção central superior, guardiã vigilante da unidade progressiva e dos interesses gerais da doutrina, é tão evidente que já causa inquietação ainda não ver o condutor surgir no horizonte. Compreende-se que, sem uma autoridade moral, capaz de centralizar os trabalhos, os estudos e as observações, de dar impulso, de estimular o zelo, de defender o fraco, de sustentar as coragens vacilantes, de ajudar com os conselhos da experiência, de fixar a opinião sobre os pontos incertos, o espiritismo correria o risco de marchar à deriva. Esta direção não é somente necessária, mas é preciso que ela tenha condições de força e de estabilidade suficientes para afrontar as tempestades. Os que não admitem nenhuma autoridade não compreendem os verdadeiros interesses da doutrina. Se alguns pensam poder dispensar qualquer direção, a maioria, os que não creem na sua infalibilidade e não têm uma confiança absoluta em suas próprias luzes, experimentam a necessidade de um ponto de apoio, de um guia, ainda que fosse para ajudá-los a caminhar com mais segurança. Aí Kardec faz uma referência aqui na Revista Espírita de abril de 1866, o Espiritismo Independente. Depois vale a pena fazer uma leitura paralela, complementar a esse texto. E ele continua: estabelecida a necessidade de uma direção, de quem o chefe receberá seus poderes? Será aclamado pela universalidade dos adeptos? É uma coisa impraticável.
se ele se impuser por sua própria autoridade, será aceito por uns, rejeitado por outros, e podem surgir 20 pretendentes que levantariam bandeira contra bandeira. Isso seria ao mesmo tempo o despotismo e a anarquia. Semelhante ato seria próprio de um ambicioso, e nada seria menos conveniente do que um ambicioso, por isso mesmo, orgulhoso, de dirigir uma doutrina baseada na abnegação, no devotamento, no desinteresse e na humildade. Colocado fora do princípio fundamental da doutrina, só poderia falsear-lhe o espírito. É o que inevitavelmente aconteceria se não se tivesse tomado antecipadamente medidas eficazes para prevenir esse inconveniente. Admitamos, todavia, que um homem reunisse todas as qualidades necessárias para o cumprimento de seu mandato, e que chegasse por uma via qualquer à direção superior. Os homens se sucedem e não se assemelham. Após um bom, pode vir um mal. Com o indivíduo pode mudar o espírito da direção. Sem maus desígnios, ele pode ter visões mais ou menos justas. Se ele quer fazer prevalecer suas ideias pessoais, pode fazer com que a doutrina se desvie, suscitar divisões e as mesmas dificuldades se renovarão a cada mudança. Não se deve perder de vista que o espiritismo ainda não está na plenitude de sua força. Do ponto de vista da organização, é uma criança que apenas começa a caminhar. Importa, pois, sobretudo no início, premuni-lo contra as dificuldades do caminho. Mas, dir-se-á, não estará à frente do espiritismo um dos espíritos anunciados que devem tomar parte na obra de regeneração? É provável. Mas como não terão na fronte uma marca para se fazerem conhecidos, como não se afirmarão senão por seus atos, e não serão reconhecidos pela maioria como tais, senão após suas mortes, segundo o que tiverem feito em vida. Como, aliás, não serão perpétuos, é preciso prever todas as eventualidades. Sabe-se que sua missão será múltipla, que haverá espíritos em todos os graus da escala espiritual e nos diversos ramos da economia social, onde cada um exercerá sua influência em proveito das novas ideias, conforme a especialidade de sua posição. Todos trabalharão, pois, para o estabelecimento da doutrina, quer numa parte, quer noutra, uns como chefes de Estado, outros como legistas, outros como magistrados, sábios, literatos, oradores, industriais, etc. Cada um dará provas de si no seu lugar, desde o proletário até o soberano, sem qualquer coisa o distingua do comum dos homens, a não ser suas obras. Se a um deles couber tomar parte na direção, é provável que seja posto previdencialmente na posição de aí chegar através dos meios legais que serão adotados. Circunstâncias aparentemente fortuitas o conduzirão até lá, sem que de sua parte haja desígnio premeditado, sem que ele tenha até consciência de sua missão. Aqui Kardec faz mais uma referência. Revista Espírita, fevereiro e março de 1868, Os Messias do Espiritismo. Bom dia, pessoal que chegou. E continua. Em caso semelhante, o pior de todos os chefes seria o que se desse por eleito de Deus. Como não é racional admitir que Deus confiasse tais missões a ambiciosos ou orgulhosos, as virtudes características de um verdadeiro Messias devem ser, antes de tudo, a simplicidade, a humildade, a modéstia, numa palavra, o mais completo desinteresse material e moral. Ora, a única pretensão de ser um Messias seria a negação dessas qualidades essenciais. Ela provaria naquele que se prevalecesse de um título semelhante ou uma tola presunção, se tiver boa fé, ou uma notável impostura. Não faltarão intrigantes, supostamente espíritas, que quererão elevar-se pelo orgulho, ambição e cupidez. Outros que se apoiarão em pretensas revelações, com o auxílio das quais procurarão colocarem-se em relevo
e fascinar as imaginações bastante crédulas. É também preciso prever que, sob falsas aparências, indivíduos poderiam tentar apoderarem-se do leme com o pensamento oculto de fazer sossobrar o navio, fazendo-o desviar de sua rota. Ele não sossobrará, mas poderia experimentar deploráveis atrasos que é preciso evitar. Estes são, sem contestação, os maiores escolhos dos quais o Espiritismo deve preservar-se. Quanto mais consistência ele adquirir, tanto mais seus adversários lhe armarão ciladas. É, portanto, dever de todos os espíritas sinceros frustrar as manobras da intriga que podem urdir nos menores centros como nos maiores. Deverão primeiramente repudiar da maneira mais absoluta quem quer que se apresente como Messias, seja como chefe do Espiritismo, seja como simples apóstolo da doutrina. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. Esperai, pois, que a árvore tenha dado o seu fruto antes de julgar se ele é bom, e olhai ainda se os frutos estão bichados. Aqui, uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo, caráter do verdadeiro profeta, lá no capítulo 21. E continua Kardec. Houve quem propusesse que os candidatos fossem designados pelos próprios espíritos, em cada grupo ou sociedade espírita. Além do que, este meio não obviaria a todos os inconvenientes, haveria outros peculiares a este modo de proceder, que a experiência já demonstrou e que seria supérfluo lembrar aqui. É preciso não perder de vista que a missão dos espíritos é de nos instruir, de melhorarmos, mas não de se substituir à iniciativa do nosso livre-arbítrio. Eles nos sugerem pensamentos, nos ajudam com seus conselhos, sobretudo no que toca às questões morais. Eles deixam, porém, ao nosso julgamento, o cuidado da execução das coisas materiais, cuidado que eles não têm por missão poupar-nos. Que os homens se contentem de ser assistidos e protegidos pelos bons espíritos, mas que não descarreguem sobre eles a responsabilidade que incumbe ao encarnado. Esse meio, aliás, suscitaria maiores embaraços do que se pensa, pela dificuldade de se fazer com que todos os grupos participassem dessa eleição. Seria uma complicação nas rodagens, e essas são tanto menos suscetíveis de se desorganizarem, quanto mais simplificadas forem. O problema é, pois, de constituir uma direção central, em condições de força e de estabilidade, que a coloquem ao abrigo das flutuações, que respondam a todas as necessidades da causa e oponham uma barreira intransponível às tramas da intriga e da ambição. Tal é o objetivo do plano do qual daremos um rápido esboço. Então aqui, nessa parte do item 3, que fala sobre o chefe do Espiritismo, a preocupação de Kardec não era falar sobre aquilo que ele fazia, não era a preocupação de falar de si próprio, mas falar exatamente das instituições, daqueles que organizam, coordenam, daqueles que trabalham em benefício do grupo. Nós temos, sem dúvida nenhuma, e já vimos aí vários e vários exemplos, daqueles que se colocam como sendo dono de instituições. Eu sou dono do Centro Espírita porque eu fundei, eu sou dono porque ele está instalado na minha propriedade, eu sou dono porque eu sou mais antigo. Então nós começamos a observar ali a imposição de determinados critérios baseados naquilo que é importante para o mundo espiritual, mas que para a doutrina espírita e para o mundo espiritual isso é irrelevante. Então nós temos aqueles que são os donos, isso acaba sendo um grande problema, porque então a instituição será movida de acordo com a sua vontade. Mas existe uma linha sutil que separa as lideranças verdadeiras das lideranças pretensiosas. A pretensiosa é aquele indivíduo que quer ser uma coisa que para ele é importante, sem saber se ele terá competência para isso ou não.
E outros são aqueles que são líderes de fato, que conseguem conduzir o trabalho, que conseguem organizar aquele grupo, aquela sociedade, aquela instituição, mas que acabam sendo alvo de críticas daqueles que não aceitam suas posições. Então, essa relação entre lideranças e liderados é uma relação bastante frágil, muitas vezes bastante tempestuosa, pelo fato de, intempestiva na verdade, pelo fato de vermos ali fogueiras de vaidades surgindo entre os encarnados para tentarem buscar, apesar de uma boa vontade, eu tenho boa vontade para fazer com que o trabalho se desenvolva, eu tenho vontade de fazer com que tudo dê certo, mas eu tenho vontade também de ser importante. Porque aquela posição para mim é uma posição que me dá um certo destaque, me dá uma certa notoriedade, e isso é bom para o meu ego, para a minha vaidade. Então lidar com as personalidades humanas, no estágio em que nós nos encontramos, é sempre uma dificuldade. Mas o maior problema que nós observamos é quando nós utilizamos a doutrina espírita como um instrumento de disputa entre essas lideranças e entre esses encarnados. Quando Kardec mencionou por onde a gente vai começar? Então, junto àquele grupo de algumas pessoas, quem será o responsável, quem será o coordenador, quem vai tomar as decisões? Algumas vezes o grupo consegue fazer isso de uma forma coletiva, harmônica, formando, por exemplo, um colegiado da instituição, em que cada um contribui com suas habilidades e talentos, como Kardec lembrou. Bom dia, pessoal que chegou. Como Kardec lembrou, se você tem talento na administração, você pode trabalhar auxiliando na administração da instituição. Se você tem maior conhecimento doutrinário, você pode trabalhar também em benefício do desenvolvimento dos estudos, dos trabalhos. Se você tem habilidade em qualquer outra área e essa habilidade pode contribuir para esse trabalho, que ele seja então aplicado. E aí, como Kardec colocou, naturalmente essas posições serão ocupadas e essas lideranças vão surgir. Não pela vontade do indivíduo de ocupar aquela posição, mas pela sua natural tendência a contribuir para que aquele trabalho se desenvolva da melhor forma. Então essa é a melhor, a forma mais clara, mais prática de vermos como podemos lidar com essas misturas de personalidade, com essas... Só um instantinho, pessoal, por favor, que eu acho que eu tenho um problema que não está tudo certo. Então, com esses problemas que nós observamos no nosso relacionamento humano, no nosso relacionamento social, principalmente. Quando se fala em sociedade, nós falamos de relacionamentos humanos. E falando de relacionamentos humanos, inevitavelmente a gente vai falar sobre todos os conflitos que são naturais de acontecerem nessas convivências. Então, Kardec coloca isso para nós. A gente lembra, quando se fala sobre doutrina espírita aqui no Brasil, como a gente começou há pouco, como surgiu, como despontou a personagem Chico Xavier aqui no Brasil. Começou através das publicações, esses livros começaram a ser vendidos, o autor desses livros, André Luiz o Espírito, se tornou familiar para a nossa sociedade, para a sociedade espírita de um modo geral. O médium também se tornou destaque pela popularidade desse livro. O seu trabalho começou a ser observado com mais cuidado, e a gente lembra mesmo que no começo o Chico sofreu bastante com isso. Quando a gente faz um estudo sobre a sua biografia, a gente lembra lá na década de 40, a revista O Cruzeiro, que era uma revista de grande circulação nacional. E essa revista fez uma matéria de capa, aliás, fez 3 matérias, colocando a manchete na capa, primeiro falando sobre o médium de Uberaba, depois falando sobre as manifestações espirituais, físicas de materialização, e depois desmascarando essas materializações. Porque eles apontavam ali falhas, apontavam ali manipulações e tudo mais. E nessa primeira reportagem, que falava sobre o Chico Xavier, falava sobre a sua paixão pela doutrina e a forma como ele se expunha.
a forma como ele queria mostrar a doutrina espírita, mas mostrar do seu próprio jeito. E aí ele acabou se colocando em situações bastante constrangedoras. Para quem ler essa matéria, vai se lembrar que ele tirou foto dentro de uma banheira, numa posição de transe mediúnico, os fotógrafos tiraram, escreveram um pouco sobre ele, e acabou depois se expondo. E aí depois, contam aqueles que acompanharam esse processo, que Emmanuel permitia que isso acontecesse, para que ele aprendesse. Não apenas alguém ficar chamando a atenção o tempo todo, cuidado com isso, cuidado com aquilo, mas principalmente para que ele percebesse que ele tem que ter limites, que ele tem que ter cuidado. E ele acabou se tornando uma liderança natural pela exposição, principalmente pela forma como ele trabalhava, que eram as psicografias, eram os atendimentos que as pessoas recebiam, em busca de comunicações, o trabalho social, mas principalmente nas suas publicações, nessas comunicações com os espíritos. E aí então, quando se falava em espiritismo, as pessoas pensavam, quem é a liderança espírita no Brasil? O primeiro nome que surgia era exatamente Chico Xavier. E a gente se pergunta, ele queria ocupar essa posição? Daquilo que consta na sua biografia, não, pelo contrário. Ele queria fazer o trabalho dele de uma forma natural, mas a intensidade, a profundidade, a complexidade do trabalho que ele fazia, envolvendo emoções, envolvendo as dores das pessoas nas comunicações, trazendo uma nova visão do mundo espiritual, fez com que ele naturalmente se destacasse no meio espírita, aqui no Brasil. E também no mundo, porque é uma referência mundial. Então a gente vê que existe uma diferença de você se destacar por aquilo que você faz e você se destacar por uma autopromoção. Eu quero fazer isso porque eu sou importante, porque eu acho, porque eu quero, porque isso e porque aquilo. Então o que Kardec lembra é exatamente isso. Essas lideranças do Espiritismo surgirão não pela vontade que o indivíduo tem, mas pela força do seu trabalho, pelo resultado do seu trabalho, pelo fruto que essa árvore é capaz de dar. Então você não julga a árvore pela sua aparência, você julga a árvore pelo fruto que ela produz. Porque pode ser uma árvore muito frondosa, mas estéril. Enquanto que você tem uma árvore que é menor, mais simples, com uma aparência mais humilde, mas que produz frutos muito saborosos. Então, usando essa analogia que Jesus utilizou nas suas parábolas, lembra exatamente isso. Então nós vamos nos destacar pelo trabalho que realizamos. Não que eu vá trabalhar intensamente para que me observem. Porque isso também acontece, a gente já falou sobre caridade. E vamos tornar a falar no estudo que a gente vai desenvolver do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas vezes eu desejo um trabalho caritativo, desejo um trabalho voluntário, porque assim eu vou ter uma posição importante. Eu vou poder dizer para todo mundo que eu faço aquele trabalho, vou poder dizer para todo mundo que eu faço parte daquela instituição. Isso é autopromoção. E a autopromoção é sempre nociva. Porque para você se promover, você vai utilizar qualquer recurso. Até mesmo, muitas vezes, trazer uma impressão equivocada para que as pessoas façam um julgamento errado também. Então é isso que Kardec coloca para nós. Onde quer que seja de uma expressão, digamos assim, num nível mundial. Como o próprio Kardec se destacou, o mundo todo conhecia o Espiritismo através do seu trabalho. Depois, Chico Xavier se destacou dessa mesma forma. Divaldo Franco hoje faz esse trabalho incansável de viajar pelo mundo, de fazer suas palestras e tudo mais. Então hoje ele é visto como um divulgador, não necessariamente como uma liderança. Então hoje nós nos perguntamos, que nome nós citaríamos, vamos fazer um exercício aqui agora, que nome nós citaríamos que representaria o Espiritismo hoje no Brasil? Coloquem aí na tela quem que vocês acham que poderia ocupar essa posição na opinião de vocês. Mesmo sabendo que não tem liderança, mas qual é o nome de maior expressão hoje no meio espírita para vocês? Coloquem aí para nós enquanto a gente vai conversando, que assim depois a gente faz uma avaliação, porque nós temos essa nossa visão. Mas e a sociedade de modo geral, como é que observa o Espiritismo? Porque durante muito tempo, a sede do Espiritismo era Uberaba. O líder do Espiritismo era Chico Xavier. Sendo que o Espiritismo não tem uma sede, o Espiritismo é uma ideia que se encontra difundida em todas as instituições, seja individualmente.
porque eu sou tão espírita como qualquer um de vocês, porque a doutrina espírita me permite isso. Mas se você vai numa religião, por exemplo, que tem uma escala hierárquica, eu posso ser um fiel. Se você é um sacerdote, você se encontra numa posição superior a mim. Se dentro desse sacerdócio você está numa posição mais elevada, mais graduada, você é superior aos demais sacerdotes. E assim a gente observa que as religiões tradicionais hoje, elas fazem essa separação de quem são os seguidores e de quem são os líderes. E por causa desse sistema, por causa desse método que nós temos hoje, quem dera, Silvia, ou Leila, Deus me livre. Então, quando a gente observa que dentro desse sistema que nós aprendemos, na nossa educação, a mais infantil, a mais primitiva, é sempre aquela: você tem que ir à igreja para falar com o padre, você tem que ir à igreja para falar com o pastor, e aí então depois você tem que ir ao centro espírita falar com o palestrante. Quer dizer, nós quase que naturalmente transferimos esse mesmo sistema para as nossas instituições. E o pior, aqueles que ocupam essa posição pegam gosto pela coisa. Eles não apenas são colocados na condição de liderança, como gostam dessa forma de liderança. E aí a gente vê que a vaidade acaba naturalmente inflando um pouco o nosso ego. Esses estímulos, essas provocações. Então, importante a gente observar que dentro do meio espírita, todos nós somos iguais, todos nós somos independentes. Porque a doutrina, ela se encontra permeada entre nós, sem que ninguém se destaque, sem que ninguém seja dono da verdade. Como Kardec coloca, é natural que nós busquemos essa orientação daqueles que são mais capazes, daqueles que são mais competentes, mais conhecedores. E isso cabe a todos nós. Quando nós chegamos no centro espírita e observamos um palestrante que tem ali um bom conhecimento do assunto, uma facilidade para transmitir essa ideia, naturalmente ele acaba sendo objeto de admiração. Mas isso não significa que ele seja liderança. E inclusive, que ele seja um líder, mas inclusive a sua condição o coloca na condição de um missionário. Não de um missionário de grandes expressões, porque quando nós falamos em missionários, nós pensamos em alguém que tem uma dimensão mundial. Esses nomes que se destacam na mídia, esses nomes que fazem grandes trabalhos sociais e tudo mais. Mas é uma missão de difundir aquilo que aprendeu, de difundir esse conhecimento. Porque missão nós temos: um professor é um missionário, um advogado é um missionário, um médico é um advogado, é um missionário, os pais são missionários, aqueles que estudam são missionários, todos nós temos missões, mas isso não significa que nós já estejamos numa condição de autossuficiência. Eu tenho capacidade de difundir aquilo que eu aprendo, mas também não significa que eu não queira um colo de vez em quando, que eu não precise de um conhecimento superior, que eu não precise de uma orientação superior. Então a gente observa que dentro da doutrina espírita existe uma troca. Todos somos necessários, exatamente, André. Então existe uma troca de talentos, de habilidades, de competências, de capacidades, e é importante que a gente observa isso. Quando nós ouvimos alguém se destacar na mídia, se destaca pelo trabalho que realiza, não por uma posição de liderança que ele ocupou. Ele pode até ser esse líder por aclamação, porque as pessoas querem que ele seja esse líder. Nós queremos ouvir você, nós queremos que você nos conduza, queremos que você seja o nosso pastor. O pastor no sentido do campo, das ovelhas e tudo mais. Então essa carência faz com que as pessoas busquem referências. Mas é importante que dentro da doutrina espírita nós tenhamos sempre essa visão de que todos nós estamos na mesma condição evolutiva, ou na mesma condição para evoluir. Dispomos das mesmas condições. A diferença é que alguns possuem mais conhecimento, outros menos conhecimentos. Alguns têm experiências diferentes dos outros. Porque é engraçado quando a gente pensa assim, que no centro espírita você vai encontrar aquele grande palestrante, aquele grande médium, dá a impressão de que a família dele, a vida pessoal dele é uma maravilha, né? Só que muitas vezes aquilo que ele vive no centro espírita é muito diferente daquilo que ele vive na sua realidade. Porque ele tem competência, tem habilidade para transmitir um conhecimento, mas a sua vida pessoal sofre os conflitos.
Porque o trabalho que ele realiza no mundo de provas e expiações é o trabalho missionário dentro daquilo que ele tem capacidade para fazer, mas também tem as suas provas pessoais, em que ele tem que organizar as suas tendências, as suas ideias, os seus pensamentos, os seus relacionamentos, que podem ser extremamente turbulentos. Eu me lembro de uma situação em que um grande divulgador do meio espírita falou sobre sua vida pessoal, sobre a separação, o divórcio que ele teve da sua esposa. E a gente pensa assim, poxa, mas é um divulgador da doutrina espírita, faz uma palestra, faz uma apresentação tão bonita, tão sensível, e ele se separou da esposa, como é que isso é possível? Porque a vida dele deveria ser perfeita, já que ele fala com tanta perfeição. E é aí que a gente começa então a desmistificar. Porque é um mito a gente imaginar que o conhecimento que você tem seja suficiente, a princípio, para que você harmonize a sua vida. E na verdade não é assim. Porque nós nos destacamos inicialmente muito mais pelo nosso conhecimento, pelo nosso intelecto, não pelos valores que nós temos. Aqueles que se destacam pelos seus valores, ótimo. Conseguem realmente fazer um bom trabalho. Mas infelizmente a maioria de nós está nesse patamar ainda de aprendizado através da dor, através das dificuldades. A Angelina colocou em cima os próprios espíritos através dos médiuns de boa vontade, responsabilidade, né, guiados por Deus e por Jesus. E eles vão, porque a grande questão é essa, né, Angelina, como o Kardec colocou para nós aqui. Como é que você vai identificar um indivíduo que reencarna com uma grande missão? Kardec coloca, você por acaso vê estampado no rosto dele um rótulo de um selo de qualidade dizendo que ele foi escolhido? É através do barulho, através da promoção que ele faz que a gente vai perceber a sua elevação? E aí Kardec lembrou, conhece-se a árvore pelo fruto. Se a árvore é boa, ela dá bom fruto. Se a árvore é má, ela dá mau fruto. Então nós vamos perceber que as pessoas vão se destacando pelo resultado do trabalho que desenvolvem. E isso não é de uma hora para outra. Isso é algo que vai sendo construído durante muitos anos. Dudu colocou, né, eu quanto mais jovem vi o Gentileza pintando o seu viaduto e passava de ônibus, e aquilo me chamava a atenção de uma maneira tão sublime no amor de Jesus que eu observava o quanto ele faz parte dessa missão de trazer a palavra com muito amor. Hoje temos grandes divulgadores, né, mas naquele tempo, ele, o Chico, o Ivone, até Divaldo, né, pois não sou tão velho assim, só 60, trazia a nós um belo recado para hoje e sempre. Né? Para quem não conhece o Gentileza é o nome de um pintor no Rio de Janeiro, que ele pintava algumas mensagens nos muros, nos viadutos, né, naquelas pilastras dos viadutos, e eram sempre mensagens de grande elevação moral, de conhecimento, embora ele fosse uma pessoa muito simples, algumas vezes até confundido com um morador de rua. Né? Então ele veio a desencarnar há um tempo atrás, então ele acabou se destacando por isso, pela sua simplicidade e humildade, mas pela profundidade de seus pensamentos. Então é dessa personalidade carioca que o Dudu se refere. Quer dizer, não sei se ele é do Rio de Janeiro, se ele é carioca, mas que viveu no Rio de Janeiro. Né? Ali a Filomena lembrou, né, o espírita chora escondido, depois limpa o rosto e vai atender a multidão sorrindo. E isso lembra exatamente isso. Que a gente tem que saber fazer, diferenciar aquilo que são as minhas provas daquilo que é a minha missão, meu trabalho. Quando a gente consegue manter isso em equilíbrio, apesar das nossas dificuldades, sem dúvida nenhuma a gente consegue fazer um bom trabalho pessoal. Né? Porque principalmente a gente tem que lembrar sempre que nós não viemos aqui para realizar grandes tarefas para o mundo para nossa autorrealização. Na verdade, o nosso trabalho é um trabalho pessoal. Se eu consigo fazer um trabalho pessoal equilibrado, um trabalho pessoal profundo, e esse meu equilíbrio reflete nas minhas ações exteriores, aí sim eu consegui essa elevação que eu tanto buscava. Do contrário, eu vou simplesmente trabalhar exteriormente para fazer, e isso tem crédito, a gente volta para aquela ideia da caridade. Eu posso fazer a caridade com segundas intenções, mas o meu trabalho vai se reverter de alguma forma em benefício, a meu favor, pelo fato de eu ter ajudado alguém, embora as minhas intenções não fossem as mais nobres, né, fossem só de uma forma mais egoísta, mais vaidosa, mais egocêntrica e tal. Então eu vou dar um pedaço de pão para alguém e vou dizer para todo mundo, olha só o pão que eu dei para ele. Aquela pessoa comeu o pão que eu dei.
E isso acaba se refletindo naquilo que eu faço. Mas quando eu começo a me transformar interiormente, e eu começo a pensar, eu preciso fazer esse trabalho, eu preciso me modificar, eu preciso me melhorar, naturalmente isso vai se refletindo ao redor de onde essa pessoa estiver. Então é isso que nós fazemos. E para aqueles que têm mais competência, para aqueles que têm mais capacidade, isso acaba se refletindo de uma forma muito mais profunda. E é aí que eles se destacam. A gente pega, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, né, lembrando aqui a nossa querida Sandra, que a gente se pergunta, ela tinha desejo de aparecer na mídia? Ela tinha desejo de ficar aparecendo para todo mundo? Não, mas era notório que ela fazia isso. Né? Quer dizer, ela se destacava naturalmente pelo trabalho que ela realizava. Então ela não buscava a sua autopromoção. As pessoas notavam a grandeza do seu trabalho. Mahatma Gandhi é a mesma coisa. Se por acaso ele buscasse a sua autopromoção, ele não ficaria banguelo, ele não passaria fome. Porque a gente vê, viver naquela época, né, década de 30, década de 40, década de 50, na Índia, num país pobre, com todos aqueles conflitos, a gente não vai encontrar uma personalidade com o temperamento que ele tinha, preocupado com dentista, em fazer canal, em isso e aquilo. Se pegarmos uma foto dele atual, aliás, dos últimos anos que ele viveu, a gente percebe que ele estava desdentado, estava numa condição, né, de saúde muito complicada. E por que vivia isso tudo? Porque era a realidade dele. Porque o espírito, quando vive em um determinado ambiente, ele acaba sofrendo a influência desse meio. Mas o trabalho que ele tinha que fazer é um trabalho moral, não era um trabalho de vaidade. Então temos muito ainda para aprender com esses espíritos. André colocou lá em cima, né, muitos missionários do bem passam quase despercebidos em termos midiáticos, né, o anonimato. Mas o trabalho que realizam, sem dúvida nenhuma, é de grande expressão. Vamos aqui. Inclusive ontem, nós estudando o livro Depois da Morte, que nós começamos a estudar ontem, o livro de Leon Denis, ele falava exatamente sobre isso, que nós vemos. Só que ele falou sobre isso de um modo inverso, não destacando os missionários, mas destacando os ditadores, os imperadores, né? E ele falava assim, quantos desses indivíduos no passado ocuparam uma posição de destaque na sociedade que viviam como nobres, como imperadores, como militares, como políticos, e o tempo levou. Essas pessoas eram importantes naquele momento. Se ele viveu durante 50, 60 anos, vamos colocar assim a parte mais ativa dele na sociedade, que deve ter sido ali por volta de uns 30, 40 anos, porque até ele crescer, né, passar pela adolescência, pela maturidade e começar a se destacar, depois ele tem um trabalho de 30, 40 anos. Nesses 30, 40 anos que para ele era importante se destacar, ele se destacou. Depois que ele veio desencarnar, o tempo levou, ele foi completamente esquecido. E é aí o que Leon Denis fala exatamente sobre essa visão que a gente tem, né, dessa vaidade que temos de alimentar esse momento, de deixar o nosso nome na história. Naquele mesmo filme, O Gladiador, tem uma passagem interessante, né, antes daquele combate inicial, quando ele diz assim, né, o que nós fizemos hoje, seremos lembrados por toda a eternidade. É uma visão que se tinha na época de deixarmos o nosso nome na história. Só que quantos nomes foram esquecidos, foram apagados pelo tempo, foram encobertos pelas ruínas daquilo que construíram com tanta avidez, com tanta vontade de aparecer. Então o anonimato ele atinge a todos. Atinge aos bons e aos maus. A diferença é que os maus sofrem com isso. E os bons seguem seu caminho exatamente dando essa importância, destacando essa importância de simplesmente fazerem seus trabalhos. Dudu colocou, né, em cima a Angelina colocou, muito interessante a biografia dele, do Gentileza. Será muito importante conhecer. Quem tiver oportunidade, coloca aí no Google, né, Gentileza, Rio de Janeiro. Né. Anonimato são aquelas pessoas, Sandra, que ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem são. E muitas vezes ela passa a vida inteira dela trabalhando, por exemplo, com crianças pobres, com pessoas doentes, e ninguém vai fazer uma reportagem, ninguém vai colocar o nome dela num prédio, ela não vira nome de rua. Então ela passa simplesmente despercebida pelo mundo, porque o mundo não reconheceu o seu trabalho, mas o trabalho que ela fez foi um trabalho de muita importância. Um trabalho de grande reconhecimento.
Então nós temos aqueles que ficam anônimos, despercebidos, desconhecidos, mas fazem grandes trabalhos, e temos aqueles que se destacam por serem importantes, por serem famosos. Então a gente observa, por exemplo, no trabalho, só para vocês fazerem uma comparação. Voltando a falar de Madre Teresa de Calcutá. Ela se destacou porque era uma líder nata, se destacou pela grandeza do seu trabalho, pelo seu caráter, pela sua espiritualidade. Quantas outras freiras trabalhavam com ela que a gente nem imagina quem eram, quem foram? Nós não sabemos quem elas eram, não sabemos da sua história, não sabemos nada sobre elas. E nem por isso elas deixaram de ter uma grande participação no trabalho que foi coordenado por aquela missionária que se destacou. Na África, por exemplo, quantas missões existem na África de religiosos? Ela era a pilastra da casa. Mas e os demais? Aqueles que constituíam, por exemplo, o piso, o telhado, as janelas, a parede. Quem eram essas pessoas? Elas passaram completamente anônimas pelo mundo, mas dentro daquilo que se propuseram fazer, e como a própria Madre Teresa diz, você tem que dar importância para a relação que você tem com Deus, não com as pessoas. Não importa o que as pessoas pensam sobre você. O que importa é que a sua consciência diz quando você está diante de Deus. E exatamente aí que se destacaram. Como eu falava da África, imaginemos quantos missionários, sejam eles religiosos, sejam eles profissionais de outras áreas, como medicina, como professores, que se encontram ajudando aquelas pessoas que vivem guerras civis, que vivem doenças, que vivem dificuldades de toda a ordem, que nós nunca ouvimos falar. Eu li um livro chamado... Deixa eu me lembrar o nome dele agora. Não era Histórias de Luz, era alguma coisa de luz. Eu não me recordo, não, faz um tempo que eu li. É um livro escrito por uma inglesa, que é médium, que era médium, e não era um livro espírita, e ela falava sobre o mundo espiritual, das experiências mediúnicas que ela tinha. E aí então essa médium, ela se comunicava... Vai com Deus, Cidizinho, até a próxima. Obrigado. Até amanhã. Então ela, nesse livro, ela contava inicialmente a comunicação que ela estabelecia com essa amiga, que era uma freira, que vivia na África, que fazia um trabalho missionário muito bonito, mas elas se comunicavam mentalmente. Havia uma conexão entre elas, assim, de quando em desdobramento elas se encontravam, conversavam, então ela contou isso no livro. E depois de um tempo, essa missionária, essa freira, veio a desencarnar. Né? Ela desencarnou. E aí então a comunicação entre elas se tornou muito mais intensa. E ela contava sobre o conhecimento, sobre quem ela conheceu no plano espiritual, e ela falava assim que, pelo que ela mostrava no livro, nas histórias que ela contava, ela estava muito bem acompanhada com espíritos de grande envergadura, exatamente porque ela tinha merecimento para isso. Então a gente vê uma freira missionária na África, que ninguém nunca ouviu falar, mas que conseguiu semear, né, as suas próprias conquistas, suas próprias colheitas, e fez muito bem tudo isso. Então, na verdade, a gente vê, né, que nós nos destacamos, né, seremos reconhecidos pelas nossas próprias obras. Então, não que isso seja importante para termos o reconhecimento da sociedade, mas é natural que haja esse reconhecimento a partir do momento que nós convivemos numa relação. E nós podemos despertar a admiração de alguns, inveja de outros, indiferença de outros. E assim vai. Chico era perseguido por uns, adorado por outros. Tantos outros vivem da mesma forma. Então vemos que o tema que nós estamos estudando, chefe do Espiritismo, essa liderança naturalmente vai se destacar. Né? A Angelina lembrou, né? Jesus permanece até hoje. E Judas, quem lembra? Né? Aliás, tem uma situação interessante, Angelina, que eu já contei aqui para vocês, ou para quem estava naquele dia, que tem um centro espírita aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, na cidade de... Não é Americana. Me esqueci o nome da cidade. É onde vive o João Berbel, né, o médium lá que vocês conhecem, que faz cirurgia de cura. Nessa cidade tem um centro espírita chamado Centro Espírita Judas Iscariotes.
E isso acabou chamando a atenção. Franca, obrigado, Filomena, obrigado. Cidade de Franca, da nossa amiga Nina, né? E da Marininha também. Então, nessa cidade, tem um centro espírita chamado Centro Espírita Judas Iscariotes. E aí foram perguntar para os dirigentes, para os trabalhadores, por que foram colocar esse nome numa instituição espírita. E a resposta que ele deu numa entrevista foi: por que não? Se nós pregamos o perdão, pregamos a oportunidade de crescimento, pregamos as experiências futuras, onde todos nós podemos reconstruir aquilo que foi destruído, por que não utilizar esse nome? Então a gente vê que nós somos marcados por tabus, somos marcados por preconceitos. Então você não utilizaria um nome desse por ofensa, mas ao mesmo tempo que o ensinamento cristão prega exatamente isso, o perdão, que é fundamental. Então é muito difícil para nós lidarmos com essa situação. E você comentou agora de Judas, me fez lembrar. Né? Nós temos ali os estereótipos de algumas pessoas, temos o preconceito, temos os nossos sentimentos que são instintivos, algumas vezes de repulsa, algumas vezes de adoração. Então faz parte da nossa personalidade isso. Mas é importante que quanto mais nós amadurecemos, moralmente, intelectualmente, nós somos capazes de dominar esses sentimentos inferiores. Né? Como é que está o som, pessoal? Só um instantinho. Então, como eu falava para vocês, né, exatamente essa nossa essa ideia do perdão que nós devemos praticar, de sairmos, né, desses preconceitos, desses sentimentos instintivos que nós temos. E como eu falava antes de vocês deixarem de me ouvir, eu falava exatamente sobre isso, né? Quanto mais a gente se desenvolve moralmente e intelectualmente, maior domínio a gente tem para esses sentimentos instintivos. Aqui no Brasil, foi até interessante a gente colocar isso, aqui no Brasil teve um pai que foi até o cartório e batizou o seu filho de Adolf Hitler. Então temos um Adolf Hitler brasileiro. E isso gerou, na Alemanha é proibido você usar esse nome, segundo dizem as tradições, né? Então uma pessoa que se registra com esse nome é uma proibição quase que, não sei se isso é uma lei ou se é apenas uma questão moral, mas assim, nós associamos o nome, né, com as ações de uma pessoa. Então não que você vai se transformar, porque Kardec fala sobre isso no livro O Céu e o Inferno, na primeira parte. Ele diz assim: em vez de você se preocupar em colocar nomes de santos nos seus filhos, eduque seus filhos para que eles se tornem santos. Então o Dr. Alberto Almeida, né, que é um grande palestrante, ele falava para nós, ele tem uma história que ele conta sobre a educação espírita. E ele falava de uma família que tinha 3 filhos. Uma se chamava Sheila, o outro se chamava Emmanuel, e o outro tinha outro nome espírita que eu não me recordo, se era André Luiz, eu não lembro. E de vez em quando essas crianças se pegavam na sala e Emmanuel batia na Sheilinha. Sheila, a gente lembra que é um espírito que se comunicou através do Chico, né? E ele conta isso de um modo muito espontâneo, muito interessante, muito engraçado, quando ele diz assim: a gente coloca nome de santo nos nossos filhos, aí depois você pega Emmanuel batendo na Sheilinha e fala que depois os filhos não são aquilo que representam. Então nós pegamos textos bíblicos, né? É muito comum isso, pegar um nome evangélico, um nome bíblico e colocar nos filhos, um nome espírita, né? André Luiz não é por acaso que eu chamo André Luiz. Então, temos ali também essa mesma situação de nós colocarmos o nome de alguém para homenagear, imaginando que esse nome será capaz de transformar aquela pessoa numa pessoa de bem. Sendo que a real transformação dela vai ser exatamente a transformação moral. E a mesma coisa acontece com esses nomes, que hoje a sociedade tanto repele. Se você colocar o nome de uma criança de Adolf Hitler, significa que ela vai fazer o que Hitler fez? E se eu colocar o nome de Francisco, significa que ele vai fazer o que São Francisco fez? O Hermes, por exemplo, o nome de um deus, ele faz uma coisa que um deus faz? Se for um deus grego, até faz, né, Hermes? Porque aqueles deuses lá não eram mole, não. O André colocou, né, nas nossas múltiplas encarnações, já fizemos certamente igual e pior que Judas naquele tempo. A única diferença, né, André, é que Judas estava no lugar errado, na hora errada, e fez com a pessoa errada, né? Por isso que ele fez.
mas algo daquele tipo, né, uma traição dessa natureza, conforme os textos passam para nós, certamente nós já passamos por situações muito semelhantes ou muitas vezes até pior. Porque nós podemos... Judas, o que ele fez? Ele traiu. E quantas pessoas matam diretamente? Cometem assassinatos, que nós vemos aí na mídia no dia a dia. Né, a Leila lembrou aqui, né, o irmão se chama John Kennedy, presidente, homenagem ao presidente americano. Então significa que ele vai conseguir alcançar o status de John Kennedy? Tomara. Então, em vez de nos preocuparmos com o nome, nós temos que nos preocuparmos com as ações, que diz respeito exatamente àquilo que nós falávamos. O Hermes colocou: Judas Iscariotes é um espírito de grandeza. Ele foi escolhido por Jesus para aquela missão terrível, né? Outros, me parece, não estavam à altura de tal procedimento. Já pensaram nisso? É aquela história, né, Hermes? Quem foram os escolhidos para determinadas ações? Lembrando sempre que ninguém é escolhido para fazer o mal. Né? Então a gente tem assim sempre... É sempre um mistério, né? Quem foram as personagens, quem foram escolhidos para isso, né? A Flávia colocou, né, bom dia Flávia, né, com os pensamentos, né? A gente nem entrou no campo do pensamento ainda. Porque se falarmos de pensamento, aí então a coisa complica, né? Mas no mundo espiritual, todos nós certamente sofreremos grandes constrangimentos. Exatamente pelo fato de você não conseguir esconder o seu pensamento. Certa vez a gente fez um estudo falando sobre o cheiro do pensamento. Se o nosso pensamento tivesse cheiro, qual seria o cheiro? Aí a gente trouxe aqui, né, que tem pensamentos que lembram um bolo de chocolate que acaba de sair do forno, ou então aquele pãozinho que sai da padaria bem quentinho, com manteiga derretida. Outros têm cheiros agradáveis, cheiros de flores. E aqueles pensamentos inferiores que têm cheiros dos piores, né, um cheiro de carniça, cheiro de esgoto, que muitas vezes nós nos colocamos, principalmente naquele momento de maior raiva. Então quando se fala em pensamento, vai ser um Deus nos acuda para todos nós, né? Tomara, né, Sandra? Leonardo colocou, bom dia, né? Eu creio que Judas não foi escolhido por Jesus. Dos 12 discípulos, né, dos 12 apóstolos, né, ele era o mais suscetível a corromper-se. Ele tinha apego ao dinheiro, as doações em dinheiro davam aos discípulos, ele já roubava, né? Naquela passagem daquela mulher que lavou com os pés de Jesus seus cabelos molhados com perfume caro, né? Judas repudiou a atitude da mulher. Ele queria que fosse vendido o perfume, né? E ela desce como oferta, né? Então a gente vê assim que situações dessa natureza, fazendo um estudo sobre a personalidade, como eu falei para vocês, não cabe nós entrarmos nesse campo, né? Mas certamente existem ali muitas situações de programação, situações de desvio de personalidade, de caráter, que acabou, né, virando um desdobramento daquilo tudo que aconteceu, né? Mas vamos lá, continuando aqui para nós. Deixa eu ver aqui qual é o tamanho desse nosso texto. Então nós falávamos aqui, só para a gente poder lembrar e concluir aqui o nosso raciocínio, nós falávamos sobre as lideranças, né, o chefe do Espiritismo, as lideranças no Espiritismo. Eu não vou nem começar o item número 4, que fala sobre as lideranças centrais, né, fala que é a comissão central do Espiritismo, porque, como Kardec lembrava, havia uma necessidade, sem dúvida nenhuma, de uma coordenação, naquele período, para que o Espiritismo seguisse da melhor forma, né, ou se desenvolvesse, se propagasse da melhor forma. Ontem à noite eu conversei com um amigo, que é presidente da Federação Espírita do Maranhão, né, o nosso Osmir Freire. E conversando com ele, perguntei, né, Osmir, como é que é a missão da federação, qual é o trabalho da federação junto às instituições? Né? Aí ele comentou, né, que naturalmente é uma tarefa de fazer com que a doutrina seja estudada da melhor forma, vai com Deus, Flávia, seja estudada da melhor forma, que os trabalhos sejam desenvolvidos dentro daquilo que o Espiritismo orienta, não que ele impõe, mas que ele orienta, lembrando que o Espiritismo não traz nenhuma imposição, tampouco proibições, né? Então, dentro daquilo que orienta, para fazer com que os estudos sejam conduzidos da melhor forma, que os ensinamentos sejam transmitidos da forma mais coerente, para que todos compreendam essa realidade do mundo espiritual, sem fantasias e tal. E quando se fala sobre Maranhão,
um estado do Nordeste que tem cidades pequenas, cidades que têm pouca visibilidade na nossa sociedade, na nossa mídia. Ele falava que regularmente missões da federação eram enviadas para essas pequenas cidades para orientarem esses grupos, para fazerem palestras, para conversar com os dirigentes, fazerem reuniões com os trabalhadores, para que tudo siga, né, aquele padrão que a doutrina espírita orienta nos seus trabalhos. E eu perguntei para ele assim, mas quais são exatamente os maiores disparates que você encontra? Ele falou assim, em todas as áreas. Num estudo, por exemplo, ele me citou uma situação em que ele comentou assim, durante um estudo de ESD, do estudo sistematizado da doutrina espírita, começaram, né, algumas pessoas que estavam ali estudando começaram a ter dúvidas sobre a veracidade e sobre a solidez dos ensinamentos dos espíritos. Será que isso que eles estão falando é verdade? Será que o método que Kardec utilizou foi desse jeito mesmo? Será que não foi feita nenhuma mudança? Será que isso? Será que aquilo? Começaram a apresentar esses questionamentos. E o grupo que tinha ali os seus orientadores não tinham condições de responder a essas questões. Ou seja, naquele grupo de estudos, naquele centro espírita, a doutrina espírita foi colocada em xeque, pelo fato das dúvidas dos indivíduos, das pessoas que estavam lá, não serem devidamente esclarecidas. Em outras situações, práticas mediúnicas. Práticas, por exemplo, sem orientação de centro espírita, fazem evocação sem terem conhecimento para isso, os espíritos se manifestam seja numa condição de obsessores, seja numa condição de sofredores, e os orientadores do trabalho, aqueles que são os dirigentes, não sabem lidar com esses espíritos. Nesse caso, o que é feito então? Evitar exatamente que isso aconteça, que essas reuniões aconteçam, reuniões mediúnicas, para evitar esse tipo de situação. Então o trabalho da federação era exatamente esse, de levar as orientações, né, como a gente lembrou sempre, a Federação Espírita Brasileira, ela tem por objetivo orientar as instituições com relação aos trabalhos espíritas, dentro daquilo que o grupo compreendeu dos ensinamentos de Kardec. Se por acaso, né, as instituições não são exatamente federadas, não são vinculadas à Federação Espírita Brasileira, significa que elas sejam espíritas? Não necessariamente. Mas você sabe, Hermes, o Centro Espírita Leon Denis, o CELD, ele não é federado. E nem por isso deixa de fazer um trabalho. Então a gente vê sempre que a função dessas instituições que centralizam as orientações espíritas tem por objetivo exatamente esclarecer essas dúvidas, preparar os trabalhadores, preparar os dirigentes, oferecer material. Então há necessidade dessa condução. E é o que Kardec lembra, que quando você fala sobre chefe do espiritismo, dá a impressão de que você tem ali um comandante geral que vai dizer como o espiritismo deve ser praticado. E na verdade, a gente lembra, né, como ele falou, que essas lideranças se destacarão pelo trabalho feito por excelência, com excelência. Um trabalho feito com coerência, com equilíbrio, que consiga avançar cada vez mais. Né? Não, então, muitas casas, sem dúvida nenhuma, não são federadas e muitas vezes são instituições até espiritualistas, não são espíritas. Porque tem ali os seus rituais, tem os seus símbolos, tem as suas práticas, tem hierarquia dentro delas, porque aprenderam a viver assim. Eu sou o presidente, então eu sou o grande xamã dessa instituição, eu sou o profeta. E é exatamente isso que Kardec coloca. Aquele que se destaca, se autodenominando profeta, é exatamente aquele que falha no principal objetivo da doutrina espírita, que é orientar, que é trazer esse ensinamento pelo resultado, pelo fruto do seu trabalho. Então nós vemos, como Kardec coloca, quantas dificuldades são enfrentadas, porque na época dele, ele se destacava naturalmente por ser o codificador, como nós o conhecemos, né? E muitas vezes nos perguntamos, o que significa ser um codificador? A doutrina espírita ela foi elaborada, né, através das orientações dos espíritos, e Kardec teve o trabalho de elaborar um código de ensinamentos, um código de instruções, um código de práticas
como no caso, por exemplo, o próprio trabalho mediúnico, a comunicação com os espíritos. Então isso é um código. E como Kardec foi responsável por essa organização, nós o chamamos então de codificador. Lembrando mais uma vez que Kardec não era o bibliotecário, não era o secretário dos espíritos, em que ele ficava sentado a uma mesa e os espíritos ditavam e ele escrevia. Ele recebia uma comunicação e a partir dessa mensagem, dessa informação, ele então desenvolvia um raciocínio em cima disso. Então, na verdade, Kardec organizou didaticamente todos os ensinamentos, desenvolveu, aprofundou e instigou os espíritos a falarem sobre determinados temas, porque vinha um tema, Kardec lia, ficava na dúvida e perguntava para poder aprofundar cada vez mais. Se organizava com os amigos que o ajudavam nessa codificação para analisarem um conteúdo, para elaborar novas perguntas, para publicar trabalhos. Então, a grande tarefa que ele tinha era essa. Então, ele naturalmente se destacava nessa liderança. Mas ele se perguntava, mas e como será a liderança no futuro? Porque ele já previa naturalmente que viria a desencarnar porque ninguém é imortal. Então, enquanto ele estava lá, está tudo em ordem. Mas depois que ele não estiver mais presente aos desencarnados, o que vai acontecer? Quem serão os responsáveis pela manutenção dos princípios essenciais da doutrina espírita na sua divulgação e na orientação das pessoas? Daí então o trabalho que ele fez exatamente de publicação de livros. Por que publicar livros? Para que todo o conhecimento que ele tinha, ou pelo menos do conhecimento que era conveniente que todos compreendessem, fossem publicados, para que esses livros fossem divulgados. Para que esses livros fossem acessados, estudados por outras pessoas, sem aquela ideia de que somente os escolhidos, somente os eleitos eram capazes de alcançar esse conhecimento. Então, por que publicar livros? Porque tudo era psicografado. Porque se por acaso ele não estivesse entre eles, se ele não estivesse lá para contar essas histórias, para passar de boca a boca, a doutrina espírita, sem dúvida nenhuma, cairia no esquecimento. Então foi feito um trabalho de elaboração desses códigos, de registro desses códigos e de divulgação. Só que na França, a gente lembra sempre, a partir do momento em que Kardec deixou de estar entre eles, o espiritismo na França foi naturalmente minguando e quase que desaparecendo. E felizmente veio transferido para o Brasil através de médicos e de intelectuais que iam para a França, médicos principalmente que estudavam a homeopatia, que era uma ciência que se lançava naquela época, e o espiritismo, pelo vínculo que ele tinha com o magnetismo, tinha também vínculos com a homeopatia. Então os homeopatas iam estudar sobre magnetismo, sobre homeopatia, e de quebra traziam também livros sobre o espiritismo. E aí começaram a se estabelecer aqui no Brasil. E mais os intelectuais que também iam para lá, conheciam e vinham para cá e fundaram então as primeiras instituições. E aí então o espiritismo é o que é hoje, e dá a impressão de que o espiritismo, assim como o futebol que nasceu na Inglaterra, nós nos orgulhamos, nós brasileiros nos orgulhamos de ser o país do futebol, de um esporte que foi criado em outro país. Nos orgulhamos de ser um país como que seria a liderança espírita no mundo, no sentido da propagação, das publicações, dos estudos, de uma filosofia que não começou aqui. Pois é, a Sandra perguntando por que a homeopatia tem ligamento com o espiritismo. É porque a homeopatia ela lida muito com energias, dos micro-organismos, né, Sandra? Então a gente lembra sempre que se utiliza ali um micro-organismo, faz a sua fragmentação, a sua diluição ali naqueles produtos, e aí então se trabalha com essa ideia das energias, do magnetismo. Como o espiritismo também estuda magnetismo, e Kardec era um magnetizador, então ele tinha um vínculo muito próximo, de homeopatia, magnetismo e espiritismo. Era como se fosse uma relação muito próxima entre essas três ideias, três práticas. E é então, porque Kardec inicialmente ele era um magnetizador. Ele veio conhecer o espiritismo em 1855. Só para a gente lembrar, para que ninguém perca as esperanças, Kardec conheceu a manifestação dos espíritos e começou a trabalhar com os espíritos quando ele tinha 51 anos de idade.
Então muitos de nós temos aqui 40 e tantos, chegando nos 50. Kardec começou a trabalhar com a doutrina com 51 anos. Mas antes disso ele era magnetizador, ele estudava sobre isso, tanto que quando falaram sobre as mesas que se movimentavam, as mesas girantes, a primeira coisa que ele falou foi: é o magnetismo que faz com que as mesas se movimentem. Até que ele descobriu que não era o magnetismo apenas, mas eram inteligências que utilizavam desses fluidos para fazer com que as mesas se movimentassem. Então essa é a relação. Por isso é importante a gente estudar um pouquinho de história, né, para conhecer o Espiritismo, para saber exatamente o que o antecedia, quais eram as circunstâncias e tudo mais. Um dia a gente prepara um estudo legal sobre isso, né, porque eu falei para vocês assim alguns fragmentos de lembranças assim que eu tenho sobre esse assunto, né, que eu já li há muito tempo, né, mas oportunamente a gente vai fazer um estudo sobre isso, para falar exatamente sobre a homeopatia, né, sobre o trabalho de Mesmer, que era ali o magnetizador, né, sobre a homeopatia, que é Hahnemann, se não me engano, que fazia um estudo sobre isso, e depois o Espiritismo trazido por Kardec. Bom, pessoal, fechando por aqui o nosso trabalho então, nós paramos aqui na página 520, falando sobre a Comissão Central, que é o item número 4, né, desse trabalho, desse estudo que fala sobre a constituição do Espiritismo. Falamos sobre considerações gerais, falamos sobre os cismas, as divergências, as separações dentro do meio espírita, falamos sobre o chefe do Espiritismo e falaremos agora sobre uma comissão central, né? Então, fechando por aqui, eu vou passar para a nossa amiga Leila, que vai fazer o encerramento para nós, que a Cindizinha já deixou ali pré-organizado.